Vamos falar de aquecimento, um fator muito importante para quem vive na Europa ou nos Estados Unidos, que é manter o apartamento quentinho. Bora lá? Olá, sejam muito bem-vindos ao Drica Ribas TV, eu espero que vocês estejam todos muito bem. A gente está começando uma nova série, que é o Manual de Sobrevivência ao Inverno. Essa série é dedicada especialmente aos brasileiros e mais ainda àqueles que estão recém-chegados aqui no hemisfério norte, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, embora existam bastante diferenças, mas a gente acaba meio se sentindo meio alien. Eu me lembro nos meus primeiros anos de vida aqui na Europa e também quando eu morei nos Estados Unidos, que nessa época do ano você fala assim, poxa, é alto verão, a gente está indo para praia, Brasília, a gente vai muito para clube, ou faz churrasco na casa de alguém que tem piscina, e aqui tá aquele frio danado, inclusive agora nas últimas, eu diria, 2 semanas aqui em Viena, tem nevado, não nevado tanto quanto quando eu cheguei aqui em Viena, nevava muito mais, faz 20 anos, mas a temperatura deu uma baixada muito importante. Nessa série, a gente vai conversar um pouco sobre como sobreviver no inverno e nesse vídeo a gente vai falar de um ponto fundamental, que é o aquecimento. Tem alguns fatores que fazem que o preço da energia esteja muito alto, né? Por exemplo, depois da pandemia, uma retomada um pouco da indústria, uma demanda mais de energia, também está relacionado às mudanças climáticas, países como Áustria e Alemanha que decidiram não utilizar mais a combustão de energia através dos fósseis, aí seria o petróleo, a gasolina, o diesel. Aqui na Europa existe muito carros e caminhões com diesel. O gás, né, no caso a Rússia, que é uma das maiores distribuidoras de gás aqui para a Europa, tem essa tensão relacionada aí com a Ucrânia, inclusive lá no site dricaribas.com a gente tem um post explicando direitinho sobre isso. Todos esses fatores fazem com que o preço da energia e o preço do aquecimento suba. Existe basicamente dois tipos de, vamos dizer assim, de aquecimento, o que eles chamam de Heizkörper, que é, por exemplo, esse é mais usado nas casas, né, que aí ele tem uma fornalha e você pode usar a madeira, né, existem algumas áreas da Áustria que tem bastante madeira, ou tem umas coisinhas, não sei se vocês já viram, sobretudo nessas lojas estilo, que eles chamam de Baumax, né, estilo Obi, por exemplo, que são o que eles chamam de Holzpelle, que são uns pedacinhos assim de madeira muito pequenininho. Isso aí você pode colocar, se você mora em casa, né, colocar aí na fornalha para esquentar. Também existe a forma do que chamam de Heizöl. O Heizöl não é uma gasolina, é um derivado do diesel. E essa forma de aquecimento está caríssima, e essa forma de aquecimento o governo austríaco não quer mais, inclusive tem dado subsídios para se trocar, para se colocar aí numa forma, vamos dizer assim, menos poluente para o meio ambiente, inclusive dando subsídios para isso. E o outro tipo é o que chamam de Bodenheizung, que é o que eu tenho aqui nesse apartamento é o Bodenheizung, que é no caso aqui por baixo do chão, no caso debaixo do piso, ele tem o que eles chamam de serpentina, que são canos, e isso aquece o apartamento. No meu caso, eu tenho Fernwärme, quer dizer, sempre tive Fernwärme, mesmo no apartamento que eu morava antes, que era um apartamento antigo, tem aqueles que tem com aquela coisa, com uma coisa de ferro perto da janela, isso também pode ser Fernwärme. Esses daí, a diferença é que esse daí você vai colocando manualmente. A vantagem, se a gente pode falar dessa forma, é que ele aquece muito mais rápido do que, no caso, esse daqui. Vou mostrar aqui para vocês, ali vocês estão vendo, tem aqui, no caso, do meu aquecimento. Eu coloquei 22 graus, 23 no máximo, que é considerado uma temperatura, vamos dizer assim, boa. Porque o que acontece? Se você colocar uma temperatura muito alta, claro, você pode, se quiser botar 30 graus, você pode colocar. Primeiro você vai
vamos dizer assim, consumir mais aquecimento, vai pagar mais. Também existe um problema que quando você sai, você vai encarar a friagem lá fora e a probabilidade de você pegar uma pneumonia é muito alta e vamos dizer que em tempos de pandemia não é uma boa ideia. Outra coisa muito importante é a questão das janelas e da vedação do apartamento ou da casa onde vocês moram. Alguns perfis de redes sociais, especialmente Instagram, têm mania de achar exóticas as janelas. As janelas elas não são exóticas, elas são construídas dessa forma justamente para que você mantenha o aquecimento e pague menos, que esse é o lance. Aqui está aqui a janela, né, como vocês estão vendo. Eu vou abrir para vocês darem uma olhada. Aqui, toda essa parte, né, de aquecimento. Ele é o que se chama em inglês de double gliss. E aqui, se você coloca a mão aqui, você vai ver que não passa absolutamente nada. Quando eu comecei a procurar apartamento para comprar, eu tomei a decisão de comprar um apartamento novo justamente porque os apartamentos antigos têm muito problema com a questão da vedação das janelas. Eu antigamente morei ali no centro de Viena, no 3º distrito, atrás do Stadtpark, e o meu apartamento era muito bonito, teto alto, um prédio tombado, não, pela cidade de Viena, mas as janelas não vedavam. E o primeiro ano a gente pagou muito aquecimento. E nós conversamos com o proprietário e o proprietário quis trocar as janelas. O problema é que, por se tratar de um prédio tombado pela cidade de Viena, não podia se trocar, ou seja, as janelas de dentro você podia fazer o que você quisesse e efetivamente o proprietário tocou e na época pagou no valor de 8.000 euros, já na época, mas as janelas de fora não podiam ser trocadas em qualquer, vamos dizer assim, Holzmeister, ou seja, não era para qualquer loja de, vamos dizer assim, que troca janelas. Tinha que ser uma loja específica que a cidade de Viena indicava para que pudesse ser feito exatamente, vamos dizer assim, para respeitar a fachada que era histórica. E aí o que aconteceu? Nos 6 anos que vivemos nesse apartamento, as janelas literalmente choravam, porque a parte de fora não vedava muito bem, a parte de dentro vedava bem e ficava aquela água escorrendo e tinha que botar potinhos, inclusive compra simples, porque como o aquecedor era perto da janela, você pode até comprar um negocinho que aí você já, a água chorava ali. Esse foi o motivo pelo qual eu resolvi comprar um apartamento novo, mas é aquela história, comprar não é alugar, são duas perspectivas bem diferentes, mas eu falo mais uma vez, e esse é um conselho baseado na minha experiência de 20 anos em Viena. Se o seu apartamento não tiver uma boa vedação, se as suas janelas não estão boas, converse com o proprietário para que vocês encontrem uma solução. A questão do preço da energia, que engloba tudo, a gente está falando aqui só do aquecimento, mas tem a questão da eletricidade e tem a questão também do preço da gasolina e do diesel, que aqui na Europa também se usa diesel. Essa é uma questão que vai estar ao longo de 2022 e vai persistir por um tempo. Então, mais uma vez, veja como está a vedação das suas janelas. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um ponto muito importante, é um ponto muito fundamental na vida aqui, especialmente no centro-norte da Europa. E vocês devem estar perguntando, e no sul da Europa? A minha experiência com Portugal é que aí, infelizmente, faz menos frio automaticamente que aqui na Áustria, por exemplo, mas eu tive a oportunidade de morar 3 meses em Lisboa, e eu me lembro que eu passei muito frio aí, porque especialmente nas casas mais antigas, e o apartamento que eu morava ali no centro de Lisboa era antigo, era muito bonito, mas ele não tinha um bom aquecimento, quer dizer, ele não tinha ele não tinha um bom isolamento, e aí para o sul da Europa às vezes pode ter aí um probleminha que nem sempre não vai ter um bom aquecimento, não vai ter um bom isolamento. Aqui no caso você tem um bom aquecimento e aí você não vai precisar se empacotar muito para sair. Aliás, esse é o tema do nosso próximo vídeo, tá certo?
Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de seguir aqui o Drica Ribas, não deixe de me seguir pelas redes sociais, se inscreve porque é gratuito e a gente se vê no próximo vídeo aqui. Fui!